sou o Baby. Outro dia estava aqui sem fazer nada, pensando em algumas histórias que meu pai sempre me conta antes de dormir. São histórias sobre nossos ancestrais, com extinções em massa e câmaras de gás. Achei melhor pesquisar e tirar a prova do que realmente aconteceu. Vou contar para vocês. Esses nossos ancestrais viveram em um período bem distante, entre 245 e 208 milhões de anos atrás, denominado Triássico, o primeiro período da Era Mesozoica. Naquela época, existia uma formação continental, a Pangeia, que sofreu fragmentação no final do Triássico, dando origem a duas formações continentais, Laurásia e Gondwana. O clima era quente e seco no interior da Pangeia e se tornou mais úmido após a fragmentação continental. O Triássico foi marcado pela evolução biológica de hexacorais, dinossauros, mamíferos, aves e pela expansão dos ammonoides. Nos mares, os moluscos cefalópodos, os ammonoides, constituem um dos grupos de invertebrados mais diversificados. E os bivalvos passam a ocupar os nichos deixados vagos pela extinção que ocorreu anteriormente de muitos grupos de braquiópodos. Os dinossauros, répteis, meus parentes diretos que vivem neste período, já ocupavam quase todos os nichos ecológicos nos continentes, até mesmo em áreas litorâneas costeiras. Entre os vegetais, inicia-se o domínio das gimnospermas, as cicadófitas, as gingófitas e coniferófitas. Ufa, quanta planta difícil! Agora, vou contar para vocês a parte da história em que meu papai mais mente, a extinção. Alguns estudiosos dizem que a extinção triássica se deu por um único grande evento. Entretanto, esta visão vem sendo substituída pela ideia de que alguns grupos experimentaram múltiplas e prolongadas extinções, enquanto outros praticamente não foram afetados. E chegaram à conclusão de que as causas da extinção não são bem conhecidas, mas explicações incluem resfriamento global e impactos extraterrestres, como meteoros. E aí vem a primeira mentira. Meu pai diz que foram uns homenzinhos verdes de cabeça grande que vieram e cortaram as gargantas dos meus parentes. Vê se pode, é cada ideia. Dizem também que podem ter sido mudanças climáticas associadas ao estabelecimento do resfriamento da Pangeia e a abertura do Atlântico, juntamente com a deriva dos continentes do cinturão tropical, que deu-se à extinção. Por outro lado, o grande extravasamento de lava conhecido como CAMP, ocorrido no final do Triássico, com a abertura do Atlântico, pode ter influenciado a extinção, apesar de ainda não haver uma explicação para o seu preciso mecanismo de ação. Acredita-se que também possa ter ocorrido liberação de metano do assoalho oceânico, intoxicando e
pode mentir tanto assim para um filho? Ai, ai. Bom, depois de ter descoberto tudo sobre meus antepassados e desmascarar todas as mentiras que escutei, tem mais uma coisa que descobri e quero dividir com vocês. Como sabem tanto de uma época tão distante? Descobri que os pesquisadores se baseiam em fósseis e vestígios da época que foram fossilizados nas rochas sedimentares, ajudando a gerar a hipótese do que ocorreu. Os fósseis de maior importância são denominados fósseis guia, pois são organismos que apresentaram uma larga distribuição geográfica em um curto intervalo de tempo. Um exemplo de fóssil guia do Triássico é o Ammonoide. Pois é, pessoal, essa é a história dos meus antepassados. Vocês gostaram? Pensando bem, foi interessante aprender um pouco sobre uma época tão distante.